Você sabia que no tempo de Jesus havia um grupo revolucionário conhecido por seu patriotismo fanático, que muitas vezes era responsável por causar uma série de transtornos? E você sabia que muitos comentaristas consideram que um dos discípulos de Jesus pertenceu a esse grupo? Se você não sabia de nada disso, talvez você ainda não tenha ouvido falar nos Zelotes. Os Zelotes formavam uma facção judaica nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre o povo judeu. O problema era que, na teoria, os ideais e propósitos dos Zelotes muitas vezes até pareciam bons, corretos e compreensíveis, mas o que acontecia na prática já era outra história. Frequentemente eles eram violentos, praticavam atentados e inclusive estiveram no centro de um conflito que resultou na destruição de Jerusalém. E neste vídeo você vai entender quem eram os Zelotes na Bíblia, o que fizeram, quais erros eles cometeram e o que de fato aconteceu com esse grupo formado por nacionalistas fanáticos. Para entendermos corretamente quem eram os Zelotes, primeiro precisamos saber que esse termo Zelotes aparece na Bíblia em diferentes contextos. Na maioria das vezes, o termo parece manter simplesmente o significado original do grego zelotes, que quer dizer zeloso. É dessa forma, por exemplo, que o apóstolo Paulo falou de si mesmo como um zeloso religioso em Atos capítulo 22, versículo 3 e Gálatas capítulo 1, versículo 14. É assim também que os membros da igreja de Jerusalém eram denominados como zelosos da lei, conforme nós lemos em Atos capítulo 21, versículo 20, indicando o zelo pela honra do Senhor. Porém, o nome Zelotes, aplicado ao grupo revolucionário do tempo de Jesus, indica um tipo de zelo fanático. Esse mesmo grupo também era conhecido como nacionalistas ou cananeus. Inclusive, é possível que Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, havia pertencido ao grupo dos Zelotes, e talvez por isso seja identificado pelo evangelista Lucas como Simão, o Zelote. Na verdade, nesse ponto há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram que Simão pode ter ficado posteriormente conhecido como o Zelote por causa de seu comprometimento com a palavra de Deus. Mas a maioria dos estudiosos acredita que, considerando que Lucas escreveu após o ano 50 depois de Cristo, é mais provável que essa designação tivesse o sentido de patriotismo fanático. E se isso estiver correto, então a designação Zelote, com referência a ele, não indica simplesmente o zelo religioso, mas sua ligação com o grupo radical judeu. Esse grupo nacionalista provavelmente foi apelidado de Zelotes pelo fato de que talvez tenham se espelhado no exemplo de Finéias, quando demonstrou grande zelo pela causa do Senhor num período de apostasia por parte de alguns israelitas no deserto, conforme lemos em Números, capítulo 25 e versículo 11, e Salmos 106, verso 30. Ou mesmo na conduta de Matatias e seus filhos, quando Antíoco IV Epifânio tentou destruir a religião judaica. Mas provavelmente o partido dos Zelotes teve origem nas ideias evolucionárias de Judas, o Galileu. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 depois de Cristo contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Os Zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era uma teocracia e sua terra deveria ser dedicada ao Senhor. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano, seria caracterizado uma traição a Deus. Por ter conseguido muitos simpatizantes à sua causa, o grupo dos Zelotes cresceu e causou certas dificuldades aos romanos. Muitos dos Zelotes faziam uso da força, incluindo atentados e assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. O bom resultado a que se referiam, obviamente, era a quebra da opressão estrangeira sobre o povo judeu. E nos anos seguintes, os membros da família de Judas continuaram liderando os Zelotes. Isto resultou na crucificação de 2 de seus filhos, por ordem do procurador romano Alexandre, em aproximadamente 46 depois de Cristo. E alguns comentaristas até acreditam que o criminoso Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, tenha pertencido ao grupo dos Zelotes. Então, talvez o crime que o tenha levado à prisão
teria sido justamente um atentado contra os soldados romanos. Os zelotes tiveram uma participação muito ativa na revolta judaica dos anos 66 a 70, que culminou na queda de Jerusalém em 70 d.C. Já em 73 d.C., a última fortaleza dos zelotes, Massada, também caiu frente aos romanos. E por conta disso, para muitos, os zelotes ficaram marcados como sendo aqueles que levaram Jerusalém à destruição. Isso explica por que o historiador e escritor judeu Flávio Joséfo, em sua obra Guerras Judaicas, não se referiu aos zelotes como sendo homens realmente zelosos em relação a Deus. Ao invés disso, ele falou dos zelotes como pessoas violentas que utilizavam punhais ou adagas, ou seja, um grupo de assassinos. Mas qual foi o erro dos zelotes? Nós podemos dizer que os zelotes distorceram completamente a visão do zelo pelo Senhor. Eles alegavam seguir o exemplo de grandes homens de Deus que realmente foram zelosos pela honra do Senhor. Mas, diferentemente deles, os zelotes não agiram corretamente e tinham motivações inadequadas. Além disso, eles pensavam que podiam justificar qualquer barbaridade em nome de Deus. Nesse sentido, os cristãos devem tirar lições desse mau exemplo do grupo nacionalista dos zelotes do tempo de Jesus. Nós sabemos que ser zeloso de forma adequada é algo que certamente Deus se agrada. Na Bíblia, os cristãos são advertidos a serem sempre zelosos no serviço ao Senhor. Seu dever é contribuir especialmente para a edificação da igreja. Além do mais, é esperado que os seguidores de Cristo sejam comprometidos e zelosos na defesa dos princípios de Deus neste mundo caído, e isso, sem dúvida, pode lhes causar desconforto em suas vidas diárias, porque, embora os cristãos sejam exortados na Bíblia a se submeterem às autoridades, eles também são instruídos a não se acomodarem diante das injustiças, perversões e imoralidades que marcam este mundo corrupto. Sim, os verdadeiros cristãos estão debaixo dos governos humanos, mas antes disso, eles estão debaixo do governo de Deus, pois reconhecem que Deus é a fonte de toda autoridade e que jamais os poderes humanos são capazes de destronar a soberania divina. Portanto, diferentemente dos zelotes do tempo de Jesus, cujo zelo se resumia basicamente a um fanatismo por coisas transitórias e a um patriotismo meramente terreno, os cristãos genuínos sabem que são peregrinos neste mundo. Eles sabem que são patriotas que militam por uma pátria celestial. Eles também sabem que seu zelo não tem a ver com ideologias e éticas humanas, mas com princípios eternos e uma ética inviolável. E eles ainda sabem que seu compromisso não é pela glória de um governante humano, mas pela glória daquele que se assenta no trono do universo. Esses são os verdadeiros zelotes que, como servos de Deus, jamais foram destruídos, mesmo diante das maiores adversidades ao longo da história. Esses verdadeiros zelotes existem desde os tempos mais remotos, como com Abel, Enoque e Noé, pessoas que tiveram zelo pelo Senhor logo no princípio da humanidade. Também com Melquisedeque e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que foram fiéis ao único Deus, mesmo quando o politeísmo predominava na terra. Ou então com José, Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e Neemias, pessoas que mantiveram seu compromisso com Deus, mesmo vivendo numa terra estranha. Ou ainda com o profeta Elias e os 7.000 que não se dobraram a Baal e rejeitaram a idolatria do tempo de Acabe e Jezabel. Esses verdadeiros zelotes não foram destruídos por Roma, como aconteceu com o grupo de fanáticos patriotas do tempo de Jesus, mas sobreviveram às mais intensas perseguições. Tiveram em suas fileiras o maior número de mártires que o mundo já viu. Porém, não abandonaram o seu zelo pela honra do Senhor e o seu compromisso com a causa do Evangelho de Cristo. E parafraseando Tertuliano de Cartago, o sangue desses zelosos foi, tem sido e continuará sendo a sementeira da igreja. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os zelotes nos tempos bíblicos, e se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.
Você sabia que no tempo de Jesus havia um grupo revolucionário conhecido por seu patriotismo fanático, que muitas vezes era responsável por causar uma série de transtornos? E você sabia que muitos comentaristas consideram que um dos discípulos de Jesus pertenceu a esse grupo? Se você não sabia de nada disso, talvez você ainda não tenha ouvido falar nos Zelotes. Os Zelotes formavam uma facção judaica nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre o povo judeu. O problema era que, na teoria, os ideais e propósitos dos Zelotes muitas vezes até pareciam bons, corretos e compreensíveis, mas o que acontecia na prática já era outra história. Frequentemente eles eram violentos, praticavam atentados e inclusive estiveram no centro de um conflito que resultou na destruição de Jerusalém. E neste vídeo você vai entender quem eram os Zelotes na Bíblia, o que fizeram, quais erros eles cometeram e o que de fato aconteceu com esse grupo formado por nacionalistas fanáticos. Para entendermos corretamente quem eram os Zelotes, primeiro precisamos saber que esse termo Zelotes aparece na Bíblia em diferentes contextos. Na maioria das vezes, o termo parece manter simplesmente o significado original do grego zelotes, que quer dizer zeloso. É dessa forma, por exemplo, que o apóstolo Paulo falou de si mesmo como um zeloso religioso em Atos capítulo 22, versículo 3 e Gálatas capítulo 1, versículo 14. É assim também que os membros da igreja de Jerusalém eram denominados como zelosos da lei, conforme nós lemos em Atos capítulo 21 e versículo 20, indicando o zelo pela honra do Senhor. Porém, o nome Zelotes, aplicado ao grupo revolucionário do tempo de Jesus, indica um tipo de zelo fanático. Esse mesmo grupo também era conhecido como nacionalistas ou cananeus. Inclusive, é possível que Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, havia pertencido ao grupo dos Zelotes, e talvez por isso seja identificado pelo evangelista Lucas como Simão, o Zelote. Na verdade, nesse ponto há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram que Simão pode ter ficado posteriormente conhecido como o Zelote por causa de seu comprometimento com a palavra de Deus. Mas a maioria dos estudiosos acredita que, considerando que Lucas escreveu após o ano 50 depois de Cristo, é mais provável que essa designação tivesse o sentido de patriotismo fanático. E se isso estiver correto, então a designação zelote com referência a ele não indica simplesmente o zelo religioso, mas sua ligação com o grupo radical judeu. Esse grupo nacionalista provavelmente foi apelidado de Zelotes pelo fato de que talvez tenham se espelhado no exemplo de Finéias, quando demonstrou grande zelo pela causa do Senhor num período de apostasia por parte de alguns israelitas no deserto, conforme lemos em Números, capítulo 25 e versículo 11, e Salmos 106, verso 30. Ou mesmo na conduta de Matatias e seus filhos, quando Antíoco IV Epifânio tentou destruir a religião judaica. Mas provavelmente o partido dos Zelotes teve origem nas ideias evolucionárias de Judas, o Galileu. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 depois de Cristo contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Os Zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era uma teocracia e sua terra deveria ser dedicada ao Senhor. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano, seria caracterizado uma traição a Deus. Por ter conseguido muitos simpatizantes à sua causa, o grupo dos Zelotes cresceu e causou certas dificuldades aos romanos. Muitos dos Zelotes faziam uso da força, incluindo atentados e assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. O bom resultado a que se referiam, obviamente, era a quebra da opressão estrangeira sobre o povo judeu. E nos anos seguintes, os membros da família de Judas continuaram liderando os Zelotes. Isto resultou na crucificação de 2 de seus filhos, por ordem do procurador romano Alexandre, em aproximadamente 46 depois de Cristo. E alguns comentaristas até acreditam que o criminoso Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, tenha pertencido ao grupo dos Zelotes. Então, talvez o crime que o tenha levado à prisão
teria sido justamente um atentado contra os soldados romanos. Os zelotes tiveram uma participação muito ativa na revolta judaica dos anos 66 a 70, que culminou na queda de Jerusalém em 70 d.C. Já em 73 d.C., a última fortaleza dos zelotes, Massada, também caiu frente aos romanos. E por conta disso, para muitos, os zelotes ficaram marcados como sendo aqueles que levaram Jerusalém à destruição. Isso explica por que o historiador e escritor judeu Flávio Joséfo, em sua obra Guerras Judaicas, não se referiu aos zelotes como sendo homens realmente zelosos em relação a Deus. Ao invés disso, ele falou dos zelotes como pessoas violentas que utilizavam punhais ou adagas, ou seja, um grupo de assassinos. Mas qual foi o erro dos zelotes? Nós podemos dizer que os zelotes distorceram completamente a visão do zelo pelo Senhor. Eles alegavam seguir o exemplo de grandes homens de Deus que realmente foram zelosos pela honra do Senhor. Mas, diferentemente deles, os zelotes não agiram corretamente e tinham motivações inadequadas. Além disso, eles pensavam que podiam justificar qualquer barbaridade em nome de Deus. Nesse sentido, os cristãos devem tirar lições desse mau exemplo do grupo nacionalista dos zelotes do tempo de Jesus. Nós sabemos que ser zeloso de forma adequada é algo que certamente Deus se agrada. Na Bíblia, os cristãos são advertidos a serem sempre zelosos no serviço ao Senhor. Seu dever é contribuir especialmente para a edificação da igreja. Além do mais, é esperado que os seguidores de Cristo sejam comprometidos e zelosos na defesa dos princípios de Deus neste mundo caído, e isso, sem dúvida, pode lhes causar desconforto em suas vidas diárias, porque, embora os cristãos sejam exortados na Bíblia a se submeterem às autoridades, eles também são instruídos a não se acomodarem diante das injustiças, perversões e imoralidades que marcam este mundo corrupto. Sim, os verdadeiros cristãos estão debaixo dos governos humanos, mas antes disso, eles estão debaixo do governo de Deus, pois reconhecem que Deus é a fonte de toda autoridade e que jamais os poderes humanos são capazes de destronar a soberania divina. Portanto, diferentemente dos zelotes do tempo de Jesus, cujo zelo se resumia basicamente a um fanatismo por coisas transitórias e a um patriotismo meramente terreno, os cristãos genuínos sabem que são peregrinos neste mundo. Eles sabem que são patriotas que militam por uma pátria celestial. Eles também sabem que seu zelo não tem a ver com ideologias e éticas humanas, mas com princípios eternos e uma ética inviolável. E eles ainda sabem que seu compromisso não é pela glória de um governante humano, mas pela glória daquele que se assenta no trono do universo. Esses são os verdadeiros zelotes que, como servos de Deus, jamais foram destruídos, mesmo diante das maiores adversidades ao longo da história. Esses verdadeiros zelotes existem desde os tempos mais remotos, como com Abel, Enoque e Noé, pessoas que tiveram zelo pelo Senhor logo no princípio da humanidade. Também com Melquisedeque e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que foram fiéis ao único Deus, mesmo quando o politeísmo predominava na terra. Ou então com José, Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e Neemias, pessoas que mantiveram seu compromisso com Deus, mesmo vivendo numa terra estranha. Ou ainda com o profeta Elias e os 7.000 que não se dobraram a Baal e rejeitaram a idolatria do tempo de Acabe e Jezabel. Esses verdadeiros zelotes não foram destruídos por Roma, como aconteceu com o grupo de fanáticos patriotas do tempo de Jesus, mas sobreviveram às mais intensas perseguições. Tiveram em suas fileiras o maior número de mártires que o mundo já viu. Porém, não abandonaram o seu zelo pela honra do Senhor e o seu compromisso com a causa do Evangelho de Cristo. E parafraseando Tertuliano de Cartago, o sangue desses zelosos foi, tem sido e continuará sendo a sementeira da igreja. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os zelotes nos tempos bíblicos, e se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.
Você sabia que no tempo de Jesus havia um grupo revolucionário conhecido por seu patriotismo fanático, que muitas vezes era responsável por causar uma série de transtornos? E você sabia que muitos comentaristas consideram que um dos discípulos de Jesus pertenceu a esse grupo? Se você não sabia de nada disso, talvez você ainda não tenha ouvido falar nos Zelotes. Os Zelotes formavam uma facção judaica nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre o povo judeu. O problema era que, na teoria, os ideais e propósitos dos Zelotes muitas vezes até pareciam bons, corretos e compreensíveis, mas o que acontecia na prática já era outra história. Frequentemente eles eram violentos, praticavam atentados e inclusive estiveram no centro de um conflito que resultou na destruição de Jerusalém. E neste vídeo você vai entender quem eram os Zelotes na Bíblia, o que fizeram, quais erros eles cometeram e o que de fato aconteceu com esse grupo formado por nacionalistas fanáticos. Para entendermos corretamente quem eram os Zelotes, primeiro precisamos saber que esse termo Zelotes aparece na Bíblia em diferentes contextos. Na maioria das vezes, o termo parece manter simplesmente o significado original do grego zelotes, que quer dizer zeloso. É dessa forma, por exemplo, que o apóstolo Paulo falou de si mesmo como um zeloso religioso em Atos capítulo 22, versículo 3 e Gálatas capítulo 1, versículo 14. É assim também que os membros da igreja de Jerusalém eram denominados como zelosos da lei, conforme nós lemos em Atos capítulo 21, versículo 20, indicando o zelo pela honra do Senhor. Porém, o nome Zelotes, aplicado ao grupo revolucionário do tempo de Jesus, indica um tipo de zelo fanático. Esse mesmo grupo também era conhecido como nacionalistas ou cananeus. Inclusive, é possível que Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, havia pertencido ao grupo dos Zelotes, e talvez por isso seja identificado pelo evangelista Lucas como Simão, o Zelote. Na verdade, nesse ponto há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram que Simão pode ter ficado posteriormente conhecido como o Zelote por causa de seu comprometimento com a palavra de Deus. Mas a maioria dos estudiosos acredita que, considerando que Lucas escreveu após o ano 50 depois de Cristo, é mais provável que essa designação tivesse o sentido de patriotismo fanático. E se isso estiver correto, então a designação zelote com referência a ele não indica simplesmente o zelo religioso, mas sua ligação com o grupo radical judeu. Esse grupo nacionalista provavelmente foi apelidado de Zelotes pelo fato de que talvez tenham se espelhado no exemplo de Finéias, quando demonstrou grande zelo pela causa do Senhor num período de apostasia por parte de alguns israelitas no deserto, conforme lemos em Números, capítulo 25, versículo 11, e Salmos 106, verso 30. Ou mesmo na conduta de Matatias e seus filhos, quando Antíoco IV Epifânio tentou destruir a religião judaica. Mas provavelmente o partido dos Zelotes teve origem nas ideias evolucionárias de Judas, o Galileu. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 depois de Cristo contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Os Zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era uma teocracia e sua terra deveria ser dedicada ao Senhor. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano, seria caracterizado uma traição a Deus. Por ter conseguido muitos simpatizantes à sua causa, o grupo dos Zelotes cresceu e causou certas dificuldades aos romanos. Muitos dos Zelotes faziam uso da força, incluindo atentados e assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. O bom resultado a que se referiam, obviamente, era a quebra da opressão estrangeira sobre o povo judeu. E nos anos seguintes, os membros da família de Judas continuaram liderando os Zelotes. Isto resultou na crucificação de 2 de seus filhos, por ordem do procurador romano Alexandre, em aproximadamente 46 depois de Cristo. E alguns comentaristas até acreditam que o criminoso Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, tenha pertencido ao grupo dos Zelotes. Então, talvez o crime que o tenha levado à prisão
teria sido justamente um atentado contra os soldados romanos. Os zelotes tiveram uma participação muito ativa na revolta judaica dos anos 66 a 70, que culminou na queda de Jerusalém em 70 d.C. Já em 73 d.C., a última fortaleza dos zelotes, Massada, também caiu frente aos romanos. E por conta disso, para muitos, os zelotes ficaram marcados como sendo aqueles que levaram Jerusalém à destruição. Isso explica por que o historiador e escritor judeu Flávio Joséfo, em sua obra Guerras Judaicas, não se referiu aos zelotes como sendo homens realmente zelosos em relação a Deus. Ao invés disso, ele falou dos zelotes como pessoas violentas que utilizavam punhais ou adagas, ou seja, um grupo de assassinos. Mas qual foi o erro dos zelotes? Nós podemos dizer que os zelotes distorceram completamente a visão do zelo pelo Senhor. Eles alegavam seguir o exemplo de grandes homens de Deus que realmente foram zelosos pela honra do Senhor. Mas, diferentemente deles, os zelotes não agiram corretamente e tinham motivações inadequadas. Além disso, eles pensavam que podiam justificar qualquer barbaridade em nome de Deus. Nesse sentido, os cristãos devem tirar lições desse mau exemplo do grupo nacionalista dos zelotes do tempo de Jesus. Nós sabemos que ser zeloso de forma adequada é algo que certamente Deus se agrada. Na Bíblia, os cristãos são advertidos a serem sempre zelosos no serviço ao Senhor. Seu dever é contribuir especialmente para a edificação da igreja. Além do mais, é esperado que os seguidores de Cristo sejam comprometidos e zelosos na defesa dos princípios de Deus neste mundo caído, e isso, sem dúvida, pode lhes causar desconforto em suas vidas diárias, porque, embora os cristãos sejam exortados na Bíblia a se submeterem às autoridades, eles também são instruídos a não se acomodarem diante das injustiças, perversões e imoralidades que marcam este mundo corrupto. Sim, os verdadeiros cristãos estão debaixo dos governos humanos, mas antes disso, eles estão debaixo do governo de Deus, pois reconhecem que Deus é a fonte de toda autoridade e que jamais os poderes humanos são capazes de destronar a soberania divina. Portanto, diferentemente dos zelotes do tempo de Jesus, cujo zelo se resumia basicamente a um fanatismo por coisas transitórias e a um patriotismo meramente terreno, os cristãos genuínos sabem que são peregrinos neste mundo. Eles sabem que são patriotas que militam por uma pátria celestial. Eles também sabem que seu zelo não tem a ver com ideologias e éticas humanas, mas com princípios eternos e uma ética inviolável. E eles ainda sabem que seu compromisso não é pela glória de um governante humano, mas pela glória daquele que se assenta no trono do universo. Esses são os verdadeiros zelotes que, como servos de Deus, jamais foram destruídos, mesmo diante das maiores adversidades ao longo da história. Esses verdadeiros zelotes existem desde os tempos mais remotos, como com Abel, Enoque e Noé, pessoas que tiveram zelo pelo Senhor logo no princípio da humanidade. Também com Melquisedeque e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que foram fiéis ao único Deus, mesmo quando o politeísmo predominava na terra. Ou então com José, Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e Neemias, pessoas que mantiveram seu compromisso com Deus, mesmo vivendo numa terra estranha. Ou ainda com o profeta Elias e os 7.000 que não se dobraram a Baal e rejeitaram a idolatria do tempo de Acabe e Jezabel. Esses verdadeiros zelotes não foram destruídos por Roma, como aconteceu com o grupo de fanáticos patriotas do tempo de Jesus, mas sobreviveram às mais intensas perseguições. Tiveram em suas fileiras o maior número de mártires que o mundo já viu. Porém, não abandonaram o seu zelo pela honra do Senhor e o seu compromisso com a causa do Evangelho de Cristo. E parafraseando Tertuliano de Cartago, o sangue desses zelosos foi, tem sido e continuará sendo a sementeira da igreja. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os zelotes nos tempos bíblicos, e se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.
Você sabia que no tempo de Jesus havia um grupo revolucionário conhecido por seu patriotismo fanático, que muitas vezes era responsável por causar uma série de transtornos? E você sabia que muitos comentaristas consideram que um dos discípulos de Jesus pertenceu a esse grupo? Se você não sabia de nada disso, talvez você ainda não tenha ouvido falar nos Zelotes. Os Zelotes formavam uma facção judaica nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre o povo judeu. O problema era que, na teoria, os ideais e propósitos dos Zelotes muitas vezes até pareciam bons, corretos e compreensíveis, mas o que acontecia na prática já era outra história. Frequentemente eles eram violentos, praticavam atentados e inclusive estiveram no centro de um conflito que resultou na destruição de Jerusalém. E neste vídeo você vai entender quem eram os Zelotes na Bíblia, o que fizeram, quais erros eles cometeram e o que de fato aconteceu com esse grupo formado por nacionalistas fanáticos. Para entendermos corretamente quem eram os Zelotes, primeiro precisamos saber que esse termo Zelotes aparece na Bíblia em diferentes contextos. Na maioria das vezes, o termo parece manter simplesmente o significado original do grego zelotes, que quer dizer zeloso. É dessa forma, por exemplo, que o apóstolo Paulo falou de si mesmo como um zeloso religioso em Atos capítulo 22, versículo 3 e Gálatas capítulo 1, versículo 14. É assim também que os membros da igreja de Jerusalém eram denominados como zelosos da lei, conforme nós lemos em Atos capítulo 21 e versículo 20, indicando o zelo pela honra do Senhor. Porém, o nome Zelotes, aplicado ao grupo revolucionário do tempo de Jesus, indica um tipo de zelo fanático. Esse mesmo grupo também era conhecido como nacionalistas ou cananeus. Inclusive, é possível que Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, havia pertencido ao grupo dos Zelotes, e talvez por isso seja identificado pelo evangelista Lucas como Simão, o Zelote. Na verdade, nesse ponto há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram que Simão pode ter ficado posteriormente conhecido como o Zelote por causa de seu comprometimento com a palavra de Deus. Mas a maioria dos estudiosos acredita que, considerando que Lucas escreveu após o ano 50 depois de Cristo, é mais provável que essa designação tivesse o sentido de patriotismo fanático. E se isso estiver correto, então a designação zelote com referência a ele não indica simplesmente o zelo religioso, mas sua ligação com o grupo radical judeu. Esse grupo nacionalista provavelmente foi apelidado de Zelotes pelo fato de que talvez tenham se espelhado no exemplo de Finéias, quando demonstrou grande zelo pela causa do Senhor num período de apostasia por parte de alguns israelitas no deserto, conforme lemos em Números, capítulo 25 e versículo 11, e Salmos 106, verso 30. Ou mesmo na conduta de Matatias e seus filhos, quando Antíoco IV Epifânio tentou destruir a religião judaica. Mas provavelmente o partido dos Zelotes teve origem nas ideias evolucionárias de Judas, o Galileu. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 depois de Cristo contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Os Zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era uma teocracia e sua terra deveria ser dedicada ao Senhor. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano, seria caracterizado uma traição a Deus. Por ter conseguido muitos simpatizantes à sua causa, o grupo dos Zelotes cresceu e causou certas dificuldades aos romanos. Muitos dos Zelotes faziam uso da força, incluindo atentados e assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. O bom resultado a que se referiam, obviamente, era a quebra da opressão estrangeira sobre o povo judeu. E nos anos seguintes, os membros da família de Judas continuaram liderando os Zelotes. Isto resultou na crucificação de 2 de seus filhos, por ordem do procurador romano Alexandre, em aproximadamente 46 depois de Cristo. E alguns comentaristas até acreditam que o criminoso Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, tenha pertencido ao grupo dos Zelotes. Então, talvez o crime que o tenha levado à prisão
teria sido justamente um atentado contra os soldados romanos. Os zelotes tiveram uma participação muito ativa na revolta judaica dos anos 66 a 70, que culminou na queda de Jerusalém em 70 d.C. Já em 73 d.C., a última fortaleza dos zelotes, Massada, também caiu frente aos romanos. E por conta disso, para muitos, os zelotes ficaram marcados como sendo aqueles que levaram Jerusalém à destruição. Isso explica por que o historiador e escritor judeu Flávio Joséfo, em sua obra Guerras Judaicas, não se referiu aos zelotes como sendo homens realmente zelosos em relação a Deus. Ao invés disso, ele falou dos zelotes como pessoas violentas que utilizavam punhais ou adagas, ou seja, um grupo de assassinos. Mas qual foi o erro dos zelotes? Nós podemos dizer que os zelotes distorceram completamente a visão do zelo pelo Senhor. Eles alegavam seguir o exemplo de grandes homens de Deus que realmente foram zelosos pela honra do Senhor. Mas, diferentemente deles, os zelotes não agiram corretamente e tinham motivações inadequadas. Além disso, eles pensavam que podiam justificar qualquer barbaridade em nome de Deus. Nesse sentido, os cristãos devem tirar lições desse mau exemplo do grupo nacionalista dos zelotes do tempo de Jesus. Nós sabemos que ser zeloso de forma adequada é algo que certamente Deus se agrada. Na Bíblia, os cristãos são advertidos a serem sempre zelosos no serviço ao Senhor. Seu dever é contribuir especialmente para a edificação da igreja. Além do mais, é esperado que os seguidores de Cristo sejam comprometidos e zelosos na defesa dos princípios de Deus neste mundo caído, e isso, sem dúvida, pode lhes causar desconforto em suas vidas diárias, porque, embora os cristãos sejam exortados na Bíblia a se submeterem às autoridades, eles também são instruídos a não se acomodarem diante das injustiças, perversões e imoralidades que marcam este mundo corrupto. Sim, os verdadeiros cristãos estão debaixo dos governos humanos, mas antes disso, eles estão debaixo do governo de Deus, pois reconhecem que Deus é a fonte de toda autoridade e que jamais os poderes humanos são capazes de destronar a soberania divina. Portanto, diferentemente dos zelotes do tempo de Jesus, cujo zelo se resumia basicamente a um fanatismo por coisas transitórias e a um patriotismo meramente terreno, os cristãos genuínos sabem que são peregrinos neste mundo. Eles sabem que são patriotas que militam por uma pátria celestial. Eles também sabem que seu zelo não tem a ver com ideologias e éticas humanas, mas com princípios eternos e uma ética inviolável. E eles ainda sabem que seu compromisso não é pela glória de um governante humano, mas pela glória daquele que se assenta no trono do universo. Esses são os verdadeiros zelotes que, como servos de Deus, jamais foram destruídos, mesmo diante das maiores adversidades ao longo da história. Esses verdadeiros zelotes existem desde os tempos mais remotos, como com Abel, Enoque e Noé, pessoas que tiveram zelo pelo Senhor logo no princípio da humanidade. Também com Melquisedeque e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que foram fiéis ao único Deus, mesmo quando o politeísmo predominava na terra. Ou então com José, Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e Neemias, pessoas que mantiveram seu compromisso com Deus, mesmo vivendo numa terra estranha. Ou ainda com o profeta Elias e os 7.000 que não se dobraram a Baal e rejeitaram a idolatria do tempo de Acabe e Jezabel. Esses verdadeiros zelotes não foram destruídos por Roma, como aconteceu com o grupo de fanáticos patriotas do tempo de Jesus, mas sobreviveram às mais intensas perseguições. Tiveram em suas fileiras o maior número de mártires que o mundo já viu. Porém, não abandonaram o seu zelo pela honra do Senhor e o seu compromisso com a causa do Evangelho de Cristo. E parafraseando Tertuliano de Cartago, o sangue desses zelosos foi, tem sido e continuará sendo a sementeira da igreja. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os zelotes nos tempos bíblicos, e se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.
Você sabia que no tempo de Jesus havia um grupo revolucionário conhecido por seu patriotismo fanático, que muitas vezes era responsável por causar uma série de transtornos? E você sabia que muitos comentaristas consideram que um dos discípulos de Jesus pertenceu a esse grupo? Se você não sabia de nada disso, talvez você ainda não tenha ouvido falar nos Zelotes. Os Zelotes formavam uma facção judaica nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre o povo judeu. O problema era que, na teoria, os ideais e propósitos dos Zelotes muitas vezes até pareciam bons, corretos e compreensíveis, mas o que acontecia na prática já era outra história. Frequentemente eles eram violentos, praticavam atentados e inclusive estiveram no centro de um conflito que resultou na destruição de Jerusalém. E neste vídeo você vai entender quem eram os Zelotes na Bíblia, o que fizeram, quais erros eles cometeram e o que de fato aconteceu com esse grupo formado por nacionalistas fanáticos. Para entendermos corretamente quem eram os Zelotes, primeiro precisamos saber que esse termo Zelotes aparece na Bíblia em diferentes contextos. Na maioria das vezes, o termo parece manter simplesmente o significado original do grego zelotes, que quer dizer zeloso. É dessa forma, por exemplo, que o apóstolo Paulo falou de si mesmo como um zeloso religioso em Atos capítulo 22, versículo 3 e Gálatas capítulo 1, versículo 14. É assim também que os membros da igreja de Jerusalém eram denominados como zelosos da lei, conforme nós lemos em Atos capítulo 21, versículo 20, indicando o zelo pela honra do Senhor. Porém, o nome Zelotes, aplicado ao grupo revolucionário do tempo de Jesus, indica um tipo de zelo fanático. Esse mesmo grupo também era conhecido como nacionalistas ou cananeus. Inclusive, é possível que Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, havia pertencido ao grupo dos Zelotes, e talvez por isso seja identificado pelo evangelista Lucas como Simão, o Zelote. Na verdade, nesse ponto há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram que Simão pode ter ficado posteriormente conhecido como o Zelote por causa de seu comprometimento com a palavra de Deus. Mas a maioria dos estudiosos acredita que, considerando que Lucas escreveu após o ano 50 d.C., é mais provável que essa designação tivesse o sentido de patriotismo fanático. E se isso estiver correto, então a designação zelote com referência a ele não indica simplesmente o zelo religioso, mas sua ligação com o grupo radical judeu. Esse grupo nacionalista provavelmente foi apelidado de Zelotes pelo fato de que talvez tenham se espelhado no exemplo de Finéias, quando demonstrou grande zelo pela causa do Senhor num período de apostasia por parte de alguns israelitas no deserto, conforme lemos em Números, capítulo 25, versículo 11, e Salmos 106, verso 30. Ou mesmo na conduta de Matatias e seus filhos, quando Antíoco IV Epifânio tentou destruir a religião judaica. Mas provavelmente o partido dos Zelotes teve origem nas ideias evolucionárias de Judas, o Galileu. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 d.C. contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Os Zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era uma teocracia e sua terra deveria ser dedicada ao Senhor. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano, seria caracterizado uma traição a Deus. Por ter conseguido muitos simpatizantes à sua causa, o grupo dos Zelotes cresceu e causou certas dificuldades aos romanos. Muitos dos Zelotes faziam uso da força, incluindo atentados e assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. O bom resultado a que se referiam, obviamente, era a quebra da opressão estrangeira sobre o povo judeu. E nos anos seguintes, os membros da família de Judas continuaram liderando os Zelotes. Isto resultou na crucificação de 2 de seus filhos, por ordem do procurador romano Alexandre, em aproximadamente 46 d.C. E alguns comentaristas até acreditam que o criminoso Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, tenha pertencido ao grupo dos Zelotes. Então, talvez o crime que o tenha levado à prisão
teria sido justamente um atentado contra os soldados romanos. Os zelotes tiveram uma participação muito ativa na revolta judaica dos anos 66 a 70, que culminou na queda de Jerusalém em 70 d.C. Já em 73 d.C., a última fortaleza dos zelotes, Massada, também caiu frente aos romanos. E por conta disso, para muitos, os zelotes ficaram marcados como sendo aqueles que levaram Jerusalém à destruição. Isso explica por que o historiador e escritor judeu Flávio Joséfo, em sua obra Guerras Judaicas, não se referiu aos zelotes como sendo homens realmente zelosos em relação a Deus. Ao invés disso, ele falou dos zelotes como pessoas violentas que utilizavam punhais ou adagas, ou seja, um grupo de assassinos. Mas qual foi o erro dos zelotes? Nós podemos dizer que os zelotes distorceram completamente a visão do zelo pelo Senhor. Eles alegavam seguir o exemplo de grandes homens de Deus que realmente foram zelosos pela honra do Senhor. Mas, diferentemente deles, os zelotes não agiram corretamente e tinham motivações inadequadas. Além disso, eles pensavam que podiam justificar qualquer barbaridade em nome de Deus. Nesse sentido, os cristãos devem tirar lições desse mau exemplo do grupo nacionalista dos zelotes do tempo de Jesus. Nós sabemos que ser zeloso de forma adequada é algo que certamente Deus se agrada. Na Bíblia, os cristãos são advertidos a serem sempre zelosos no serviço ao Senhor. Seu dever é contribuir especialmente para a edificação da igreja. Além do mais, é esperado que os seguidores de Cristo sejam comprometidos e zelosos na defesa dos princípios de Deus neste mundo caído, e isso, sem dúvida, pode lhes causar desconforto em suas vidas diárias, porque, embora os cristãos sejam exortados na Bíblia a se submeterem às autoridades, eles também são instruídos a não se acomodarem diante das injustiças, perversões e imoralidades que marcam este mundo corrupto. Sim, os verdadeiros cristãos estão debaixo dos governos humanos, mas antes disso, eles estão debaixo do governo de Deus, pois reconhecem que Deus é a fonte de toda autoridade e que jamais os poderes humanos são capazes de destronar a soberania divina. Portanto, diferentemente dos zelotes do tempo de Jesus, cujo zelo se resumia basicamente a um fanatismo por coisas transitórias e a um patriotismo meramente terreno, os cristãos genuínos sabem que são peregrinos neste mundo. Eles sabem que são patriotas que militam por uma pátria celestial. Eles também sabem que seu zelo não tem a ver com ideologias e éticas humanas, mas com princípios eternos e uma ética inviolável. E eles ainda sabem que seu compromisso não é pela glória de um governante humano, mas pela glória daquele que se assenta no trono do universo. Esses são os verdadeiros zelotes que, como servos de Deus, jamais foram destruídos, mesmo diante das maiores adversidades ao longo da história. Esses verdadeiros zelotes existem desde os tempos mais remotos, como com Abel, Enoque e Noé, pessoas que tiveram zelo pelo Senhor logo no princípio da humanidade. Também com Melquisedeque e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que foram fiéis ao único Deus, mesmo quando o politeísmo predominava na terra. Ou então com José, Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e Neemias, pessoas que mantiveram seu compromisso com Deus, mesmo vivendo numa terra estranha. Ou ainda com o profeta Elias e os 7.000 que não se dobraram a Baal e rejeitaram a idolatria do tempo de Acabe e Jezabel. Esses verdadeiros zelotes não foram destruídos por Roma, como aconteceu com o grupo de fanáticos patriotas do tempo de Jesus, mas sobreviveram às mais intensas perseguições. Tiveram em suas fileiras o maior número de mártires que o mundo já viu. Porém, não abandonaram o seu zelo pela honra do Senhor e o seu compromisso com a causa do Evangelho de Cristo. E parafraseando Tertuliano de Cartago, o sangue desses zelosos foi, tem sido e continuará sendo a sementeira da igreja. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os zelotes nos tempos bíblicos. E se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.
Você sabia que no tempo de Jesus havia um grupo revolucionário conhecido por seu patriotismo fanático, que muitas vezes era responsável por causar uma série de transtornos? E você sabia que muitos comentaristas consideram que um dos discípulos de Jesus pertenceu a esse grupo? Se você não sabia de nada disso, talvez você ainda não tenha ouvido falar nos Zelotes. Os Zelotes formavam uma facção judaica nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre o povo judeu. O problema era que, na teoria, os ideais e propósitos dos Zelotes muitas vezes até pareciam bons, corretos e compreensíveis, mas o que acontecia na prática já era outra história. Frequentemente eles eram violentos, praticavam atentados e inclusive estiveram no centro de um conflito que resultou na destruição de Jerusalém. E neste vídeo você vai entender quem eram os Zelotes na Bíblia, o que fizeram, quais erros eles cometeram e o que de fato aconteceu com esse grupo formado por nacionalistas fanáticos. Para entendermos corretamente quem eram os Zelotes, primeiro precisamos saber que esse termo Zelotes aparece na Bíblia em diferentes contextos. Na maioria das vezes, o termo parece manter simplesmente o significado original do grego zelotes, que quer dizer zeloso. É dessa forma, por exemplo, que o apóstolo Paulo falou de si mesmo como um zeloso religioso em Atos capítulo 22, versículo 3 e Gálatas capítulo 1, versículo 14. É assim também que os membros da igreja de Jerusalém eram denominados como zelosos da lei, conforme nós lemos em Atos capítulo 21, versículo 20, indicando o zelo pela honra do Senhor. Porém, o nome Zelotes, aplicado ao grupo revolucionário do tempo de Jesus, indica um tipo de zelo fanático. Esse mesmo grupo também era conhecido como nacionalistas ou cananeus. Inclusive, é possível que Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, havia pertencido ao grupo dos Zelotes, e talvez por isso seja identificado pelo evangelista Lucas como Simão, o Zelote. Na verdade, nesse ponto há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram que Simão pode ter ficado posteriormente conhecido como o Zelote por causa de seu comprometimento com a palavra de Deus. Mas a maioria dos estudiosos acredita que, considerando que Lucas escreveu após o ano 50 d.C., é mais provável que essa designação tivesse o sentido de patriotismo fanático. E se isso estiver correto, então a designação zelote com referência a ele não indica simplesmente o zelo religioso, mas sua ligação com o grupo radical judeu. Esse grupo nacionalista provavelmente foi apelidado de Zelotes pelo fato de que talvez tenham se espelhado no exemplo de Finéias, quando demonstrou grande zelo pela causa do Senhor num período de apostasia por parte de alguns israelitas no deserto, conforme lemos em Números, capítulo 25 e versículo 11, e Salmos 106, verso 30. Ou mesmo na conduta de Matatias e seus filhos, quando Antíoco IV Epifânio tentou destruir a religião judaica. Mas provavelmente o partido dos Zelotes teve origem nas ideias revolucionárias de Judas, o Galileu. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 d.C. contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Os Zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era uma teocracia e sua terra deveria ser dedicada ao Senhor. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano, seria caracterizado uma traição a Deus. Por ter conseguido muitos simpatizantes à sua causa, o grupo dos Zelotes cresceu e causou certas dificuldades aos romanos. Muitos dos Zelotes faziam uso da força, incluindo atentados e assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. O bom resultado a que se referiam, obviamente, era a quebra da opressão estrangeira sobre o povo judeu. E nos anos seguintes, os membros da família de Judas continuaram liderando os Zelotes. Isto resultou na crucificação de 2 de seus filhos, por ordem do procurador romano Alexandre, em aproximadamente 46 d.C. E alguns comentaristas até acreditam que o criminoso Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, tenha pertencido ao grupo dos Zelotes. Então, talvez o crime que o tenha levado à prisão
teria sido justamente um atentado contra os soldados romanos. Os zelotes tiveram uma participação muito ativa na revolta judaica dos anos 66 a 70, que culminou na queda de Jerusalém em 70 d.C. Já em 73 d.C., a última fortaleza dos zelotes, Massada, também caiu frente aos romanos. E por conta disso, para muitos, os zelotes ficaram marcados como sendo aqueles que levaram Jerusalém à destruição. Isso explica por que o historiador e escritor judeu Flávio Joséfo, em sua obra Guerras Judaicas, não se referiu aos zelotes como sendo homens realmente zelosos em relação a Deus. Ao invés disso, ele falou dos zelotes como pessoas violentas que utilizavam punhais ou adagas, ou seja, um grupo de assassinos. Mas qual foi o erro dos zelotes? Nós podemos dizer que os zelotes distorceram completamente a visão do zelo pelo Senhor. Eles alegavam seguir o exemplo de grandes homens de Deus que realmente foram zelosos pela honra do Senhor, mas diferentemente deles, os zelotes não agiram corretamente e tinham motivações inadequadas. Além disso, eles pensavam que podiam justificar qualquer barbaridade em nome de Deus. Nesse sentido, os cristãos devem tirar lições desse mau exemplo do grupo nacionalista dos zelotes do tempo de Jesus. Nós sabemos que ser zeloso de forma adequada é algo que certamente Deus se agrada. Na Bíblia, os cristãos são advertidos a serem sempre zelosos no serviço ao Senhor. Seu dever é contribuir especialmente para a edificação da igreja. Além do mais, é esperado que os seguidores de Cristo sejam comprometidos e zelosos na defesa dos princípios de Deus neste mundo caído, e isso, sem dúvida, pode lhes causar desconforto em suas vidas diárias, porque, embora os cristãos sejam exortados na Bíblia a se submeterem às autoridades, eles também são instruídos a não se acomodarem diante das injustiças, perversões e imoralidades que marcam este mundo corrupto. Sim, os verdadeiros cristãos estão debaixo dos governos humanos, mas antes disso, eles estão debaixo do governo de Deus, pois reconhecem que Deus é a fonte de toda autoridade e que jamais os poderes humanos são capazes de destronar a soberania divina. Portanto, diferentemente dos zelotes do tempo de Jesus, cujo zelo se resumia basicamente a um fanatismo por coisas transitórias e a um patriotismo meramente terreno, os cristãos genuínos sabem que são peregrinos neste mundo. Eles sabem que são patriotas que militam por uma pátria celestial. Eles também sabem que seu zelo não tem a ver com ideologias e éticas humanas, mas com princípios eternos e uma ética inviolável. E eles ainda sabem que seu compromisso não é pela glória de um governante humano, mas pela glória daquele que se assenta no trono do universo. Esses são os verdadeiros zelotes que, como servos de Deus, jamais foram destruídos, mesmo diante das maiores adversidades ao longo da história. Esses verdadeiros zelotes existem desde os tempos mais remotos, como com Abel, Enoque e Noé, pessoas que tiveram zelo pelo Senhor logo no princípio da humanidade. Também com Melquisedeque e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que foram fiéis ao único Deus, mesmo quando o politeísmo predominava na terra. Ou então com José, Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e Neemias, pessoas que mantiveram seu compromisso com Deus, mesmo vivendo numa terra estranha. Ou ainda com o profeta Elias e os 7.000 que não se dobraram a Baal e rejeitaram a idolatria do tempo de Acabe e Jezabel. Esses verdadeiros zelotes não foram destruídos por Roma, como aconteceu com o grupo de fanáticos patriotas do tempo de Jesus, mas sobreviveram às mais intensas perseguições. Tiveram em suas fileiras o maior número de mártires que o mundo já viu. Porém, não abandonaram o seu zelo pela honra do Senhor e o seu compromisso com a causa do Evangelho de Cristo. E parafraseando Tertuliano de Cartago, o sangue desses zelosos foi, tem sido e continuará sendo a sementeira da igreja. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os zelotes nos tempos bíblicos. E se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.
Você sabia que no tempo de Jesus havia um grupo revolucionário conhecido por seu patriotismo fanático, que muitas vezes era responsável por causar uma série de transtornos? E você sabia que muitos comentaristas consideram que um dos discípulos de Jesus pertenceu a esse grupo? Se você não sabia de nada disso, talvez você ainda não tenha ouvido falar nos Zelotes. Os Zelotes formavam uma facção judaica nacionalista que lutava contra o domínio romano sobre o povo judeu. O problema era que, na teoria, os ideais e propósitos dos Zelotes muitas vezes até pareciam bons, corretos e compreensíveis, mas o que acontecia na prática já era outra história. Frequentemente eles eram violentos, praticavam atentados e inclusive estiveram no centro de um conflito que resultou na destruição de Jerusalém. E neste vídeo você vai entender quem eram os Zelotes na Bíblia, o que fizeram, quais erros eles cometeram e o que de fato aconteceu com esse grupo formado por nacionalistas fanáticos. Para entendermos corretamente quem eram os Zelotes, primeiro precisamos saber que esse termo Zelotes aparece na Bíblia em diferentes contextos. Na maioria das vezes, o termo parece manter simplesmente o significado original do grego zelotes, que quer dizer zeloso. É dessa forma, por exemplo, que o apóstolo Paulo falou de si mesmo como um zeloso religioso em Atos capítulo 22, versículo 3 e Gálatas capítulo 1, versículo 14. É assim também que os membros da igreja de Jerusalém eram denominados como zelosos da lei, conforme nós lemos em Atos capítulo 21, versículo 20, indicando o zelo pela honra do Senhor. Porém, o nome Zelotes, aplicado ao grupo revolucionário do tempo de Jesus, indica um tipo de zelo fanático. Esse mesmo grupo também era conhecido como nacionalistas ou cananeus. Inclusive, é possível que Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, havia pertencido ao grupo dos Zelotes, e talvez por isso seja identificado pelo evangelista Lucas como Simão, o Zelote. Na verdade, nesse ponto há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram que Simão pode ter ficado posteriormente conhecido como o Zelote por causa de seu comprometimento com a palavra de Deus. Mas a maioria dos estudiosos acredita que, considerando que Lucas escreveu após o ano 50 depois de Cristo, é mais provável que essa designação tivesse o sentido de patriotismo fanático. E se isso estiver correto, então a designação zelote com referência a ele não indica simplesmente o zelo religioso, mas sua ligação com o grupo radical judeu. Esse grupo nacionalista provavelmente foi apelidado de Zelotes pelo fato de que talvez tenham se espelhado no exemplo de Finéias, quando demonstrou grande zelo pela causa do Senhor num período de apostasia por parte de alguns israelitas no deserto, conforme lemos em Números, capítulo 25 e versículo 11, e Salmos 106, verso 30. Ou mesmo na conduta de Matatias e seus filhos, quando Antíoco IV Epifânio tentou destruir a religião judaica. Mas provavelmente o partido dos Zelotes teve origem nas ideias evolucionárias de Judas, o Galileu. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 depois de Cristo contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Os Zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Eles acreditavam que o governo de Israel era uma teocracia e sua terra deveria ser dedicada ao Senhor. Assim, se Israel se submetesse ao domínio romano, seria caracterizado uma traição a Deus. Por ter conseguido muitos simpatizantes à sua causa, o grupo dos Zelotes cresceu e causou certas dificuldades aos romanos. Muitos dos Zelotes faziam uso da força, incluindo atentados e assassinatos, pois acreditavam que desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. O bom resultado a que se referiam, obviamente, era a quebra da opressão estrangeira sobre o povo judeu. E nos anos seguintes, os membros da família de Judas continuaram liderando os Zelotes. Isto resultou na crucificação de 2 de seus filhos, por ordem do procurador romano Alexandre, em aproximadamente 46 depois de Cristo. E alguns comentaristas até acreditam que o criminoso Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, tenha pertencido ao grupo dos Zelotes. Então, talvez o crime que o tenha levado à prisão
teria sido justamente um atentado contra os soldados romanos. Os zelotes tiveram uma participação muito ativa na revolta judaica dos anos 66 a 70, que culminou na queda de Jerusalém em 70 d.C. Já em 73 d.C., a última fortaleza dos zelotes, Massada, também caiu frente aos romanos. E por conta disso, para muitos, os zelotes ficaram marcados como sendo aqueles que levaram Jerusalém à destruição. Isso explica por que o historiador e escritor judeu Flávio Joséfo, em sua obra Guerras Judaicas, não se referiu aos zelotes como sendo homens realmente zelosos em relação a Deus. Ao invés disso, ele falou dos zelotes como pessoas violentas que utilizavam punhais ou adagas, ou seja, um grupo de assassinos. Mas qual foi o erro dos zelotes? Nós podemos dizer que os zelotes distorceram completamente a visão do zelo pelo Senhor. Eles alegavam seguir o exemplo de grandes homens de Deus que realmente foram zelosos pela honra do Senhor. Mas, diferentemente deles, os zelotes não agiram corretamente e tinham motivações inadequadas. Além disso, eles pensavam que podiam justificar qualquer barbaridade em nome de Deus. Nesse sentido, os cristãos devem tirar lições desse mau exemplo do grupo nacionalista dos zelotes do tempo de Jesus. Nós sabemos que ser zeloso de forma adequada é algo que certamente Deus se agrada. Na Bíblia, os cristãos são advertidos a serem sempre zelosos no serviço ao Senhor. Seu dever é contribuir especialmente para a edificação da igreja. Além do mais, é esperado que os seguidores de Cristo sejam comprometidos e zelosos na defesa dos princípios de Deus neste mundo caído, e isso, sem dúvida, pode lhes causar desconforto em suas vidas diárias, porque, embora os cristãos sejam exortados na Bíblia a se submeterem às autoridades, eles também são instruídos a não se acomodarem diante das injustiças, perversões e imoralidades que marcam este mundo corrupto. Sim, os verdadeiros cristãos estão debaixo dos governos humanos, mas antes disso, eles estão debaixo do governo de Deus, pois reconhecem que Deus é a fonte de toda autoridade e que jamais os poderes humanos são capazes de destronar a soberania divina. Portanto, diferentemente dos zelotes do tempo de Jesus, cujo zelo se resumia basicamente a um fanatismo por coisas transitórias e a um patriotismo meramente terreno, os cristãos genuínos sabem que são peregrinos neste mundo. Eles sabem que são patriotas que militam por uma pátria celestial. Eles também sabem que seu zelo não tem a ver com ideologias e éticas humanas, mas com princípios eternos e uma ética inviolável. E eles ainda sabem que seu compromisso não é pela glória de um governante humano, mas pela glória daquele que se assenta no trono do universo. Esses são os verdadeiros zelotes que, como servos de Deus, jamais foram destruídos, mesmo diante das maiores adversidades ao longo da história. Esses verdadeiros zelotes existem desde os tempos mais remotos, como com Abel, Enoque e Noé, pessoas que tiveram zelo pelo Senhor logo no princípio da humanidade. Também com Melquisedeque e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que foram fiéis ao único Deus, mesmo quando o politeísmo predominava na terra. Ou então com José, Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e Neemias, pessoas que mantiveram seu compromisso com Deus, mesmo vivendo numa terra estranha. Ou ainda com o profeta Elias e os 7.000 que não se dobraram a Baal e rejeitaram a idolatria do tempo de Acabe e Jezabel. Esses verdadeiros zelotes não foram destruídos por Roma, como aconteceu com o grupo de fanáticos patriotas do tempo de Jesus, mas sobreviveram às mais intensas perseguições. Tiveram em suas fileiras o maior número de mártires que o mundo já viu. Porém, não abandonaram o seu zelo pela honra do Senhor e o seu compromisso com a causa do Evangelho de Cristo. E parafraseando Tertuliano de Cartago, o sangue desses zelosos foi, tem sido e continuará sendo a sementeira da igreja. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os zelotes nos tempos bíblicos, e se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online e com certificado no final. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.